Fique à vontade, faça quando você quer. Vou só tirar esse. Inútil não é instrumentalizável, eu acho, talvez, né? Apesar que pode ser usado também para militar, para tudo, né? Mas não, eu não acho que é inútil. Eu lembro até aí um poeta que eu gosto bastante também, o Mário Quintana, que ele falava do poeta, né? Que quem faz um poema salva um afogado. Eu acho que salvar um afogado é uma utilidade, né? De qualquer forma, eu acho que o grande valor da arte mesmo, em geral, assim, não é só da poesia, né? É talvez ser inútil nesse sentido de não criar nada ou não trazer um lucro, não criar nada material, tangível, palpável, mas que está salvando cada um que é tocado por aquilo que ela está propondo, né? Tá ajudando a respirar, como voltando nesse poema lá do Quintana. É a possibilidade de você realmente fazer uma pausa e raciocinar e sentir coisas também que você não vai sentir na correria do dia a dia, abrir os olhos para outras maneiras de enxergar o mundo, eu acho que é mais ou menos isso, a utilidade da poesia, né? Com esse negócio da respiração também, eu lembro do Otávio Paz falando do ritmo da poesia também, que te leva aos primórdios da existência mesmo, né? Da cosmogonia, assim, da pulsação do universo para virar algo organizado, né? Passar do caos ao cosmos, né? Quando eu estava, por exemplo, organizando os meus poemas para lançar a Poesia das Coisas, aí eu entrei num diálogo com meu pai também, para ele dar uma olhada, me ajudar a selecionar umas coisas. E aí ele foi me contar a história também, que ele na faculdade, os professores chamavam ele de poeta, apesar dele nunca ter publicado nada. E fiquei sabendo também de outros tios e parentes que também já mexeram com poesia e tudo, mas que ali naquela época não estavam mais envolvidos com poesia, assim. Mas então tem uma carga que vem da família também, mas de qualquer forma meus pais são do direito, meu pai advogado, minha mãe promotora de justiça, meu irmão virou procurador, e é todo mundo do direito, e que, querendo ou não, o direito também trabalha com retórica, trabalha com a palavra, né? É algo que então faz parte do meu convívio familiar desde sempre, né? Sempre as brigas, um argumentando uma coisa, o outro argumentando outra, e eu acho que tá aí também um pouco da minha poesia também, de ser muito argumentativa, de ser muito
eu vou discorrer sobre os temas e tudo. A época em que eu comecei a escrever mais foi a época que eu comecei a fumar também. Que isso é uma coisa interessante. Eu hoje não fumo mais, mas sou extremamente grato ao cigarro por ter me proporcionado também esses momentos de pausa também até. De ser, por exemplo, tá trabalhando e aí fala, eu vou ali fumar um cigarro. E aí esse álibi que o cigarro te dá para parar também e prestar atenção em outras coisas, em respirar fundo, nem que seja fumaça, eu acho que foi mais ali mesmo, com uns 17 anos, assim, época de vestibular e tudo, que aí eu comecei a fumar, e aí eu acho que a poesia, nessa época de muita tensão também, né, eu comecei a escrever muito, e eu acho que foi mais ou menos ali. Eu lembro que eu escrevi até na época, assim, o negócio do cigarro, a sensação que você tem de ser meio Prometeu, assim, de você ter a brasa, o fogo da vida nas mãos, assim, sabe? E você poder construir a partir disso. Eu acho que foi mais ou menos ali mesmo. Bom, eu acho que para mim sempre começa com anotações. É muito raro eu simplesmente pegar um papel e escrever um poema. Sempre começa com anotações e eu sempre fui muito de pesquisa. Então, começa com anotações e aí depois pesquisa em cima ou do tema ou do tipo de estrutura que veio naquela anotação ou de, sei lá, se me veio algum insight assim, nessa anotaçãozinha, algum insight sobre pintura, por exemplo, eu vou pesquisar um monte de palavra nesse campo lexical da pintura, ou eu vou pesquisar também autores, né, pintores que têm a ver com aquele insight que eu tive ali. E aí só depois é que eu vou escrever mesmo. Uma outra coisa também, né, que nem eu estou falando agora, é você reutilizar, você plagiar, entre aspas, alguém também, né, você está lendo alguém e ter uma ideia a partir da leitura. Fim das contas, eu acho que é isso, né, a gente tem que... Tem gente que chama de intertextualidade, tem gente que chama de plágio, mas... Eu lembro do Perrec mesmo, né, que eu adoro, que talvez não era um poeta mesmo, mas também escreveu poesia, mas que talvez seja o meu autor favorito, assim. Ele falava que escrever nada mais é do que reorganizar as 26 letras do alfabeto, né? Então, a gente só tem 26 letras, porra, a gente tem que pegar isso que já foi feito também e reorganizar isso de alguma forma e potencializar, né? Mesmo aquelas coisas que eu não gosto e não aprovo, por exemplo, se um sujeito vai escrever um poema fazendo uma apologia ao Bolsonaro, por exemplo, coisa que eu já vi
também na internet. Mesmo que eu não aprove ou não goste, eu vou me interessar de alguma forma naquilo para saber o que existe nesse mundo, o que as pessoas são capazes de fazer, tanto de bom quanto de ruim. Claro, eu não vou dar trela, não vou... por exemplo, eu não vou falar quem que é esse sujeito que eu vi escrevendo em favor a favor do Bolsonaro, não, sabe, eu não vou dar trela para isso, mas mesmo assim eu acho muito difícil ter uma coisa que não me interesse de jeito nenhum. Claro que tem umas coisas que me interessam, mas que eu não gosto delas, mas que eu acho que é importante a gente tomar conhecimento também dessas coisas. Eu acho que eu sempre gosto mais, é narcísico, né? Eu sempre gosto mais de alguma coisa que é um pouco parecida com o que eu faço também, né? Essa, não só a poesia, mas a escrita que é mais trabalhada mesmo, que não tem isso do mediúnico, da inspiração momentânea e da musa que desce e dá de presente para o poeta aquela coisa linda. Eu sempre fui mais da escrita mais trabalhada mesmo, mais elaborada, e que eu acho... mas quem acha vive se perdendo. Eu estava pensando aqui que geralmente quando você pensa bem, quando você elabora bem as coisas, você acaba não falando tanta bobagem. Acaba não saindo uma apologia a Bolsonaro, sacou? Mas isso é mentira, porque tem muita coisa também super elaborada e que o sujeito parou e pensou e repensou e que mesmo assim cai em coisas que parecem que não são refletidas, assim, porque pensou e repensou e tal na estrutura e tudo, mas que no fim das contas está vomitando uma coisa que já foi vomitada para ele e está só repetindo barbaridades que são repetidas o tempo inteiro por aí. Olha, como a gente estava falando mais cedo, a gente acaba nem escutando de ninguém comentário nenhum sobre o que a gente escreveu, né? É muito raro. No máximo, sei lá, às vezes tem um amigo ou outro que realmente vai parar e ler seus poemas e vai comentar uma coisa e não falar só gostei, não gostei, mas discutir quais foram as impressões mesmo daquilo e tal. Eu acho que de qualquer forma tá bom. Roland Barthes já fez lá em 68 a morte do autor, né? Tipo, a gente não é dono mesmo do que a gente escreve, a gente pensando também nesse negócio de reescrita, que a gente está sempre reescrevendo, na verdade, não existe nada original. Como é que eu vou poder também esperar de algum leitor que de todas essas reescritas que estão contidas ali também no que eu escrevo, como é que eu posso esperar que ele entenda isso ou aquilo, né? Eu acho que, na verdade, tem muito nesse trabalho também
de uma elaboração muito complexa também dos poemas, e de às vezes trabalhar com algumas regras também, até pensando no Perrec de novo e no Lipô, que é esse grupo do qual o Perrec fez parte, que criava regras para escrever e tal. Às vezes essas regras também e essa elaboração a partir de regras, ela te leva a caminhos que na verdade você não tem domínio sobre eles, e que às vezes você acaba descobrindo coisas sobre você naquilo que você escreveu, mas que você não sabia antes, sabe? Você foi de certa forma essa elaboração formal é que te levou a descobrir alguma coisa que nem você sabia que você pensava. Quando eu fui para a França e que estava fazendo lá o meu mestrado na Sorbonne, não conhecia ninguém, ia para lá, sentava, assistia aquela aula que era praticamente uma palestra mesmo, o professor lá sentadinho durante 3 horas falando, e todos os alunos de cabeça baixa anotando, e aí acabou a aula, todo mundo vai embora para casa, e aí você sai naquele frio e uma chuvinha, uma garoa constante, tudo cinzento, e de repente você descobre que tem um bar em que a galera se encontra uma vez por semana para falar poema. Que diferença isso fez para mim quando eu estava lá? A diferença foi que, por exemplo, eu até conhecer essa galera, passei uns 3 ou 4 meses que eram no fim do ano, que era inverno, entrando num belo de um processo de depressão, para de repente conhecer essa galera e saber que sim, eu ia ter a semana inteira todos aquelas palestras, e não ia poder encostar em ninguém na rua, não ia ter ninguém para conversar, mas que uma vez por semana eu ia ter aquele lugar ali onde eu ia compartilhar coisas que eu penso com outras pessoas, e não só coisas que eu penso, mas que repenso para escrever, e nessa troca que tem afeto também, que te recarrega para continuar nos compromissos mais chatos, ou o que for, assim. Mas então isso eu acho que é uma grande diferença que faz para mim a poesia, até aqui em Salvador também. Eu acho que até eu encontrar o pessoal do Dominicaus, por exemplo, eu sentia muita falta de eu acho que eu não consigo muito, apesar de a poesia não ter esse... não buscar simplesmente uma comunicação, né? É um trabalho estético e estilístico que não tem por foco simplesmente comunicar alguma coisa, mas para mim eu acho que a poesia sempre foi o meio que eu encontrei de entrar em contato com as pessoas e de me comunicar de alguma forma, não necessariamente pelos poemas, mas a poesia foi
um meio de eu me aproximar das pessoas também. Que eu sempre fui mais reservado e tal, e também questões de trabalho, né? Trabalhar com tradução, ficar em casa, fechado e tudo. E nunca fui também uma pessoa muito de ficar batendo um papo, tipo, não sou do tipo que tá no ponto de ônibus e vou conversar com todo mundo que está esperando o ônibus, nem na fila do banco e estou conversando com todo mundo. Não, eu sempre fui mais de estar com meu livrinho, ou estar escutando alguma coisa. Então a poesia sempre foi, de certa forma, para mim, essa forma de eu me aproximar das pessoas, de alguém, geralmente é isso, é alguém me mostrar alguma coisa que escreve, ou eu ir num lugar e falar algum poema, e aí, a partir disso, ter uma troca, uma amizade, uma conversa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a poesia tem principalmente esse papel na minha vida, que é, por mais que a poesia seja também do recolhimento, da solidão, ela, paradoxalmente ou não, ela que me ajuda a me aproximar dos outros, e não só fisicamente mesmo, pessoas no meu dia a dia, mas também me aproximar de leitores distantes. E, por exemplo, negócio de Facebook, de colocar um poema e de repente você entrar em contato com gente do outro lado do mundo também. E eu acho que sempre a poesia para mim sempre foi uma ponte para sair um pouquinho de mim, assim, e chegar um pouco ao outro e vice-versa, assim. E aí, se não fosse a poesia, não sei o que seria. Provavelmente eu ia ficar só fechadinho mesmo em casa fazendo as traduções, e talvez seria bom também, não sei, mas que a poesia me proporciona esses encontros, como com você mesmo. Sou muito grato à poesia por esses encontros. E aí trabalho com tradução também, então fico em casa fechado tanto para pesquisa quanto para trabalho, né? E aí saindo mesmo, participando desses eventos, é que eu fui conhecendo umas pessoas. Até dentro da universidade mesmo eu não conheço tanta gente. Assim. Jorge Augusto diz que ele tem certeza que seu livro vai ganhar o prêmio de melhor tradução. Sabe? Ele me disse, ele falou, eu não tenho dúvida. O Sumiço. O Sumiço ganha fácil, melhor tradução aí. Qualquer desses prêmios, Jabuti, qualquer porra dessa aí.